A crise de identidade manifesta-se como uma incerteza sobre o próprio ser em relação a um propósito divino. Este momento de questionamento interno visa alinhar a autoimagem com o chamado espiritual individual. O alinhamento busca transcender percepções externas e influências mundanas. A busca pela identidade envolve uma introspecção profunda para descobrir o propósito divino inerente. A resolução da crise de identidade resulta numa autoimagem fortalecida e em harmonia com o plano espiritual. Moisés, inicialmente reconhecido como um príncipe no Egito. A transição de Moisés representa a superação de uma identidade imposta. Moisés precisou reconhecer seu chamado para libertar Israel. Este reconhecimento simboliza a aceitação de um propósito divino maior. A libertação de Israel representa o cumprimento desse propósito divino. Moisés abraça um propósito divino maior. A crise de obediência surge quando uma orientação divina desafia a lógica ou o senso comum. A verdadeira fé se manifesta ao seguir uma orientação divina, mesmo com entendimento limitado. Obedecer em momentos de incerteza demonstra confiança na sabedoria superior da orientação divina. A aceitação da orientação divina, mesmo sem compreensão total, fortalece a relação com o divino. Abraão, ao ser chamado, demonstra obediência a Deus ao deixar sua terra natal. Este ato de obediência ocorre sem total compreensão do destino que o aguarda. A bênção divina frequentemente se manifesta no ato de obedecer, mesmo em face da incerteza. A fé de Abraão é exemplificada pela sua disposição em seguir o chamado divino sem questionar. A jornada de Abraão ilustra que a confiança em Deus pode levar a resultados inesperados e positivos. Obedecer ao chamado divino pode ser recompensador, mesmo quando o caminho à frente é desconhecido. A crise de escassez se manifesta na falta de recursos essenciais. A escassez revela a aparente impossibilidade de suprir necessidades básicas. Este período de carência ensina a dependência total de uma fonte superior. A verdadeira prosperidade reside na confiança, não na abundância material. A confiança em uma fonte superior é mais valiosa que a riqueza material. A crise de escassez pode ser uma oportunidade para fortalecer a fé. Elias, no deserto, é sustentado por corvos, demonstrando a provisão divina em tempos de necessidade. A viúva de Sarepta alimenta Elias, ilustrando como Deus usa recursos inesperados para prover. A dependência de Deus se intensifica quando os recursos humanos são limitados. A história de Elias demonstra que Deus pode prover mesmo em situações de extrema escassez. A fé em Deus é fortalecida ao testemunhar sua provisão em momentos de desespero. A provisão divina é um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. A crise de rejeição surge ao enfrentar a exclusão e o desprezo de outros. A rejeição pode ser uma experiência dolorosa e desafiadora. Apesar da dor, a rejeição pode catalisar um novo posicionamento. Este novo posicionamento pode alinhar-se com um propósito maior. A rejeição pode redirecionar para um caminho mais alinhado com o divino. Encontrar um novo propósito após a rejeição promove crescimento pessoal e espiritual. José foi rejeitado e vendido como escravo por seus irmãos. Apesar da rejeição, José ascendeu ao palácio, demonstrando resiliência. A rejeição preparou José para um papel de liderança e importância. Portas fechadas podem levar a oportunidades maiores e inesperadas. A crise de isolamento é um período de solidão e afastamento. Este período, ao invés de ser um castigo, serve como preparação para um propósito maior. É um tempo para moldar o caráter e fortalecer a fé. A crise de isolamento prepara para um propósito maior. Davi, ungido como rei, passou anos escondido em cavernas. O isolamento nas cavernas foi crucial para o desenvolvimento de sua fé. Esse período também foi essencial para a formação de seu caráter. A fé e o caráter de Davi
o prepararam para liderar Israel. O tempo de Davi nas cavernas foi um período de transformação e preparação. A crise da quebra do orgulho destaca a importância da humildade para alcançar prosperidade espiritual e material. A humildade é fundamental para o crescimento, pois Deus não divide sua glória. O orgulho excessivo impede o avanço espiritual e material, criando uma barreira para o progresso. A quebra do orgulho permite a abertura para novas oportunidades e um caminho para a verdadeira realização. A humildade promove a conexão com o divino e facilita a jornada rumo à prosperidade em todos os aspectos da vida. Paulo, inicialmente um perseguidor de cristãos, necessitou de uma transformação profunda. A conversão de Paulo demonstra a necessidade de mudança para cumprir um propósito divino. O orgulho de Paulo foi um obstáculo que precisou ser quebrado para revelar seu verdadeiro chamado. A humildade permitiu que Paulo se tornasse um apóstolo e propagador da fé cristã. A quebra do orgulho é essencial para a manifestação do propósito divino na vida de um indivíduo. A transformação de Paulo exemplifica o poder da redenção e a capacidade de mudança. A crise de propósito surge ao enfrentar a necessidade de renunciar a desejos pessoais em favor de um propósito maior. A verdadeira prosperidade reside em viver o propósito, e não meramente em acumular bens materiais. Renunciar a desejos pessoais pode ser um caminho para encontrar um propósito mais profundo e significativo. A busca pelo propósito envolve uma escolha consciente entre a gratificação imediata e a realização duradoura. Viver o propósito implica alinhar as ações com valores e crenças, transcendendo a busca por ganhos pessoais. A verdadeira riqueza se manifesta na contribuição para um bem maior, impulsionada por um propósito claro e definido. No Getsêmani, Jesus expressou o desejo de evitar o sofrimento iminente. Apesar do desejo de evitar o sofrimento, Jesus submeteu-se à vontade de Deus. Este ato de renúncia demonstra a essência de viver um propósito maior. A submissão à vontade divina exemplifica a priorização de um objetivo transcendente. A renúncia ao sofrimento pessoal, em prol de um propósito maior, reflete um profundo compromisso. Viver um propósito maior implica aceitar desafios e renunciar a confortos pessoais. As crises devem ser encaradas como etapas essenciais para atingir um objetivo maior. Essas etapas são necessárias para alcançar o chamado, a prosperidade e o propósito divino. As 7 crises não devem ser vistas como punições. Cada crise oferece uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Superar as crises fortalece a resiliência e a determinação. Uma escada com 7 degraus representa visualmente o conceito de superar crises. Cada degrau superado simboliza a resiliência e o crescimento pessoal. A ascensão pela escada representa uma jornada de transformação espiritual. Alcançar o topo da escada conduz à prosperidade e à realização. A metáfora da escada ilustra que cada crise é uma oportunidade para evoluir. Uma pessoa se vê refletida em um espelho, simbolizando a busca pela identidade. A imagem refletida representa a verdadeira identidade em Deus, pura e sem influências externas. O espelho atua como um portal para a compreensão da essência divina interior. A libertação das influências externas revela a verdadeira natureza espiritual. A identidade alinhada com o divino proporciona paz e clareza interior. A obediência é representada como um caminho sinuoso. O caminho da obediência promete uma recompensa no final. A bênção é o resultado da obediência. O caminho sinuoso simboliza a jornada da obediência, com seus desafios e reviravoltas. A obediência leva a um destino próspero e abençoado. A jornada da obediência culmina em uma recompensa divina. A escassez pode ser transformada em abundância através da fé e dependência de Deus. A fé atua como catalisador para a transformação da escassez em abundância. A dependência de Deus é fundamental para superar a escassez e
alcançar a prosperidade. A transformação da escassez em abundância é um processo contínuo, alimentado pela fé e dependência. A rejeição pode ser vista como uma porta se fechando, indicando o fim de um caminho específico. Simultaneamente, a rejeição pode sinalizar o início de novas oportunidades e direções. Este redirecionamento pode levar a um caminho mais alinhado com o propósito individual. A percepção da rejeição como redirecionamento promove resiliência e adaptabilidade. A aceitação da rejeição como parte do processo de crescimento pessoal pode fortalecer a autoconfiança. Visualizar a rejeição como um redirecionamento divino pode trazer paz e clareza em momentos de incerteza. O isolamento pode proporcionar um espaço para encontrar força e clareza interior. Este período de solidão pode ser visto como um tempo valioso de preparação e renovação pessoal. A quietude e o distanciamento do mundo exterior promovem a introspecção e o autoconhecimento. O isolamento oferece a oportunidade de reavaliar prioridades e estabelecer novos objetivos. Através do isolamento, é possível fortalecer a resiliência e a capacidade de enfrentar desafios futuros. O orgulho excessivo pode ser representado como uma estrutura imponente, mas instável. A quebra do orgulho revela uma base mais sólida e resiliente de humildade. A humildade é essencial para o crescimento espiritual e pessoal. A estrutura do orgulho, quando desmorona, permite a construção de uma base mais forte. O processo de desconstrução do orgulho é fundamental para alcançar a verdadeira força interior. A humildade oferece uma perspectiva mais clara e uma conexão mais profunda com o mundo. Viver de acordo com um propósito divino ilumina o caminho da vida. A luz do propósito divino guia a pessoa em sua jornada. A verdadeira prosperidade é alcançada ao seguir o propósito divino. O propósito divino atrai abundância e sucesso para a vida. A jornada guiada pelo propósito divino é repleta de clareza e direção. A luz brilhante do propósito dissipa a escuridão e a incerteza. A superação de crises representa uma jornada de crescimento pessoal e transformação contínua. A resiliência é a chave para escalar e superar cada obstáculo que surge no caminho. A fé proporciona a força interior necessária para enfrentar e vencer os desafios. Cada crise superada contribui para o fortalecimento do caráter e a expansão da capacidade de adaptação. A jornada de superação de crises é um ciclo contínuo de aprendizado, crescimento e renovação. A verdadeira prosperidade manifesta-se ao viver em alinhamento com um propósito significativo. A alegria e a plenitude são indicadores de que se está a viver de acordo com a vontade divina. A prosperidade genuína deriva da congruência entre as ações e os valores mais profundos. Viver o propósito com alegria e plenitude é a essência da verdadeira prosperidade. A conexão com a vontade divina é a fonte de uma vida próspera e significativa.